A advogada respondeu com um silêncio pesado. Sim, Arushi é minha filha. As palavras ficaram suspensas no ar por alguns segundos, como se o próprio ambiente do escritório tivesse parado para absorver a revelação. Namita ficou imóvel, tentando processar aquilo. A mulher elegante, rígida e tecnicamente impecável que falava de bilhões, patentes e corporações globais era mãe da jovem cientista envolvida naquele caso? A advogada continuou, agora com um tom mais baixo, menos jurídico e mais humano. O sobrenome dela é Mishra, por causa do pai. Eu me divorciei quando ela tinha 5 anos. Namita respirou fundo, sem saber exatamente como reagir. Sinto muito, mas o que exatamente a senhora quer de mim? A mulher ajeitou a postura, como se voltasse ao modo profissional. Embora ela esteja sendo defendida, a situação dela é muito frágil. Uma empresa local não consegue sustentar uma batalha contra gigantes estrangeiras por muito tempo. Por quê? Recursos, respondeu ela, seca. O calor da sala parecia aumentar. A advogada estava claramente exausta, como se tivesse atravessado um dia inteiro de emergência antes mesmo de chegar ali. Namita tentou ser educada. A senhora comeu alguma coisa hoje? Estou bem. Comi um sanduíche no almoço. Eu não como muito. Então, pelo menos um chá? A advogada hesitou por um segundo e depois assentiu. Se não for incômodo. Namita foi até o canto da sala, preparou 2 xícaras de chá com um saquinho simples e água quente e voltou. O gesto simples trouxe um pequeno momento de normalidade. A advogada deu um gole e comentou. Esse chá é excelente. Darjeeling? Sikkim. Teme. Primeira colheita. Ela olhou ao redor do escritório com interesse. Este lugar transmite muita autoridade, doutora Sanyal. Todos esses certificados na parede. Namita sorriu levemente. É como dizem, o barbeiro incompetente sempre tem a caixa cheia de lâminas velhas. A advogada riu de leve. Você é muito modesta. Ela então observou uma fotografia. Essa é sua filha? Sim. Namita pegou o porta-retrato na mesa. A conversa mudou por um instante para temas pessoais. Viagens, família. Namita ficou alguns segundos em silêncio, olhando para a advogada como se ainda tentasse encaixar todas as peças daquela história. Então, mesmo sendo sua filha, ela não quer a senhora no caso? Perguntou ela com cautela. A advogada soltou um leve suspiro, quase imperceptível. Ela me odeia, disse simplesmente. Mesmo que morresse, não me deixaria representá-la. A frase caiu pesada no ambiente. Namita desviou o olhar por um instante, processando aquilo. Então, quem te chamou? Perguntou ela. Foi o avô dela, respondeu a advogada. Subrata Mishra. Ele fundou a empresa Sushruta. Ela fez uma pausa antes de continuar. Ele me ligou ontem à noite, diretamente do hospital. A Arushi estava inconsciente na UTI. Ele me contou tudo e pediu que eu assumisse o caso. Namita cruzou os braços, ainda confusa. E ela vai aceitar? Ele disse que vai convencê-la, de qualquer forma. A advogada abriu novamente o tablet e mostrou um arquivo. Ele me enviou toda a documentação do caso. Passei a noite lendo. No aeroporto, no voo, não parei. Ela levantou os olhos. Doutora Sanyal, isso não é apenas um processo judicial. É o caso mais importante da minha vida. O silêncio voltou a ocupar a sala. Namita olhou para a xícara de chá, agora quase vazia. A história parecia crescer a cada minuto. Patentes internacionais, indústria farmacêutica, corrupção científica, acidente suspeito. E uma família completamente destruída por tudo isso. Ela finalmente falou. E o que exatamente você espera de mim? A advogada fechou o tablet com firmeza. Eu preciso de alguém que entenda o lado humano disso tudo. Namita franziu a testa. O lado humano? Sim, porque este caso não é só sobre leis, patentes ou dinheiro. É sobre uma mulher jovem, sua reputação destruída,
e uma guerra muito maior do que ela. Ela respirou fundo. E também é sobre a verdade do acidente. Namita ficou em silêncio. A advogada continuou. A polícia está dizendo que ela dirigia embriagada. Mas há inconsistências. O acidente pode não ter sido simples como parece. Namita ficou em silêncio por alguns segundos após ouvir a palavra narrativa. Você está dizendo que isso é uma disputa de histórias, não só de leis? Perguntou ela finalmente. A advogada assentiu. Exatamente. Em tribunais modernos, especialmente em casos de patentes e grandes corporações, quem controla a narrativa controla o julgamento, em grande parte. Namita passou a mão pelo cabelo, pensativa. Mas ainda existe evidência, perícia, documentos? Sim, interrompeu a advogada. Mas até as evidências podem ser interpretadas de maneiras diferentes. E quem tem mais recursos controla melhor essa interpretação. Ela abriu novamente o tablet, mostrando um gráfico complexo de documentos, patentes e datas. Veja isso. Linha do tempo da patente da Pharma, da Sushruta e do cientista que migrou para os Estados Unidos. Namita inclinou-se levemente para olhar. Isso é muito técnico. É exatamente por isso que eles vencem muitas vezes, respondeu a advogada. O lado técnico esconde a história real. Ela fechou o tablet. Mas há algo mais importante aqui. Namita ergueu o olhar. O quê? Reação pública. A advogada caminhou lentamente pelo escritório. Se este caso vazar da forma certa, ele pode se tornar um escândalo internacional. Biopirataria, exploração de conhecimento tradicional e agora uma tentativa de silenciar uma cientista. Namita cruzou os braços. E o acidente da sua filha? A expressão da advogada endureceu por um momento. Se foi acidente ou não, ainda não sabemos. Mas o impacto disso na opinião pública é enorme. Ela parou. Uma cientista jovem, dona de uma empresa de medicamentos tradicionais, envolvida em um suposto caso de embriaguez e drogas, isso destrói qualquer credibilidade antes mesmo do julgamento. Namita respirou fundo. Então você acha que alguém quer destruí-la antes do tribunal? A advogada respondeu com calma. Eu acho que alguém precisa garantir que ela não chegue forte ao tribunal. Um silêncio pesado tomou conta da sala novamente. Namita ainda tentava organizar na cabeça tudo o que acabara de ouvir. A possibilidade de um ataque jurídico baseado em drunk driving e drogas tornava o caso ainda mais explosivo. Não era apenas uma disputa de patentes. Agora havia também destruição de reputação, mídia e tribunal. Eu realmente preciso da sua ajuda, doutora Sanhal, repetiu Miss Bazak, com firmeza. Namita suspirou, cansada. Miss Bazak, eu entendo a gravidade do caso, mas eu não sou da área de biologia nem de direito. Minha especialidade é literatura bengali antiga. Não tenho ferramentas para analisar patentes ou evidências científicas. Miss Bazak não se intimidou. Ela inclinou-se levemente para frente, como se já esperasse essa resposta. Não precisamos de você como cientista, nem como advogada. Namita franziu a testa. Então por que exatamente eu? Miss Bazak abriu a pasta e retirou o livro Behul Arcona. Porque este caso não é apenas sobre ciência ou lei. É sobre existência histórica, sobre Kona. O nome parou o ar por um momento. Namita repetiu, quase instintivamente. Kona. Sim, disse Miss Bazak. A Anpharma patenteou um medicamento baseado na planta Gandandakuli. Mas essa planta e seu uso tradicional já eram conhecidos aqui há séculos. Ela explicou que o medicamento americano Venom se baseava em compostos extraídos dessa planta, enquanto na Índia
A Sushruta já utilizava o mesmo conhecimento tradicional sob outro nome. Miss Bazak abriu uma página marcada do livro. Este verso é a chave do caso. Ela mostrou. Pequeno Chanda, grande Chanda. Não há necessidade de corda. Inútil é a força da cobra. Kona diz, o mangusto salva. Namita leu em silêncio, tentando interpretar. Isso é poesia. Como isso vira evidência científica? Miss Bazak explicou calmamente.